Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que estejam bem, afinal de contas, estamos começando mais uma semana, né? E essa semana será bem divertida, teremos aí uma apresentação feita por vocês de quadrilha. Então, vou deixar as orientações para vocês desde segunda-feira, né? Desde hoje, para quem quiser ir se adiantando, mas os vídeos serão postados apenas na quarta-feira. Então, muita atenção, tá bom? E temos aí um feriado na quinta e recesso na sexta. Então, essa semana será um pouquinho mais curta, né? Para a alegria de vocês. Então, olha só. Nós temos aí nosso conteúdo de hoje, né? Língua portuguesa, matemática e geografia. Vamos começar com língua portuguesa, continuação do conteúdo da semana passada sobre substantivo próprio e comum. Então, nós temos aqui um texto que deve ser lido por vocês, né? Espaço da Dança faz apresentação no central. Então, vocês devem ver esse texto para responder as questões. Letra A. Com que finalidade esse texto foi escrito? O que significa finalidade? A intenção. Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para fazer alguma coisa. Fazer o quê? Então, ele foi escrito para te convidar para alguma coisa, ele foi escrito só para falar sobre balé, sobre apresentações musicais. Então, o texto foi escrito para quê? Você vai escrever aqui nessa linha, começando sempre com letra maiúscula, tá bom? Quem escolheu a montagem da primeira apresentação? A primeira pergunta. Depois, você tem que sublinhar o trecho que explica como e por que essa escolha foi feita. Então, nós temos duas respostas para essa questão. Então, primeiro, quem escolheu a montagem da primeira apresentação? Você vai responder aqui nessa linha. De acordo com o texto, né, depois que você ler o texto, você vai descobrir quem foi que fez a escolha da montagem da primeira apresentação. Lá nós temos mais de uma apresentação naquele texto. Depois você vai sublinhar, ou seja, você vai voltar aqui no texto, lá no seu livro, vai procurar o trecho, ou seja, a parte que fala sobre isso. E vai sublinhar, passar um traço embaixo dessa parte, tá? Letra C. Releia o título. Depois procure no texto o substantivo próprio que indica o nome completo do lugar identificado como central e circule. Então, vamos voltar lá no título. O título fala assim: Espaço da Dança faz apresentação no central. Agora você tem que vir aqui no texto e procurar o que é esse central. Então, olha só, o que é o central? Cine Teatro Central. Então, o que é o central? É o nome do lugar onde vai acontecer uma apresentação, né? Cine Teatro Central. É um substantivo próprio porque é o nome do lugar, né? Aí em seguida vem, agora use substantivos comuns para dar nome a duas funções desse mesmo espaço. Então, Cine Teatro Central é o nome do lugar. Agora você vai escrever aqui dois substantivos comuns, né? Porque Cine Teatro Central, como é o nome do lugar, é escrito com letra maiúscula. Agora você vai dar substantivos próprios dizendo o que é feito nesse lugar. O próprio título já te fala. O título não, perdão. O próprio nome do lugar já te fala, ó, Cine Teatro. Então, o que acontece lá nesse lugar? Cinema e teatro. Cinema e teatro é substantivo próprio ou comum? Comum. Por isso, cinema e teatro se escreve com letra minúscula, né? Logo em seguida, vem a próxima atividade aqui, né? Deixa eu pegar o livro aqui que ficou ruim para eu ler. Página 92. O segundo espetáculo é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, né? Assinale a alternativa que completa a frase. O texto que se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta, então você vai marcar X. O segundo espetáculo apresentado lá no teatro, né, no Cine Teatro Central, é sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você vai marcar a alternativa correta aqui, né? O texto que se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta o quê? O cotidiano das crianças e dos adolescentes, ou as opiniões das crianças e dos adolescentes,
os direitos das crianças e dos adolescentes. Qual dessas três opções é a correta, de acordo com o que está previsto lá no ECA, né, no texto do ECA? Letra E. Por que o nome Estatuto da Criança e do Adolescente é escrito com letra maiúscula? Por que você acha que Estatuto da Criança e do Adolescente, igual tá aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, está tudo escrito com letra maiúscula. Por que você acha que está escrito com letra maiúscula? Porque é um documento, né? O ECA é um documento que resguarda os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, por ser um documento, ele é escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, né? Letra F. F. Você acha importante que manifestações artísticas como peças de teatro, espetáculos de dança e filmes tenham temas como os direitos da criança e do adolescente? Sim ou não? E por quê? Se você acha que é importante ter apresentações, músicas, né, filmes, danças, qualquer espetáculo direcionado que tenha como tema o direito das crianças e adolescentes, se você respondeu que sim, você vai explicar por quê. Por que você acha que é importante? Não vale dizer, porque eu gosto, porque é legal, porque é bom. Isso não são respostas. Tem que ter motivo, tem que ter justificativa. E se você disser que não, você não acha importante falar sobre os direitos das crianças e do adolescente, você também tem que explicar por quê. Por que você acha que não se deve falar sobre os direitos da criança e do adolescente? Também tem que ter uma justificativa. Número 3. Identifique no texto da atividade anterior o que se pede em cada item e pinte cada resposta com uma cor diferente do texto. Então, você vai voltar lá no seu texto e vai identificar essas partes do texto e pintar cada uma de uma cor. Então, você pode escolher amarelo para a letra A, verde para a letra B, vermelho para a letra C, roxo para a letra D, por exemplo, né? Então, letra A, você vai identificar lá no texto e vai pintar com uma cor o nome do balé escolhido para a primeira montagem da companhia de dança. Qual foi o nome da primeira peça, né, escolhida para a apresentação da companhia de dança? Letra B, o nome do país onde a história se passa. Em que país essa história se passa? Vai lá e pinta de outra cor. Letra C, um substantivo comum que nomeia os profissionais de dança. Então, você vai procurar lá no seu texto um substantivo comum, se ele é comum, está escrito com letra minúscula, que nomeia os profissionais de dança. Profissional de dança é chamado de quê, minha gente? Letra D, o nome da bailarina que atua como personagem principal na montagem do primeiro espetáculo. Então, você vai identificar lá o nome dessa bailarina. Se é o nome da bailarina, provavelmente é substantivo próprio, vai estar escrito com letra maiúscula, né? Número 4. Releia essa frase do texto. Lá na frase do texto está escrito assim: Mariane Mokdessi assina o roteiro e a coreografia, ou seja, o texto e a dança, né? Que vai do balé clássico ao jazz, sapateado e dança contemporânea. Letra A. O substantivo dança, que está aqui com letra minúscula nesse trecho, é próprio ou comum. Escreva aqui, dança é substantivo próprio ou comum, está escrito com letra minúscula, hein? Letra D. Localize no texto os trechos em que a palavra dança apareça como substantivo próprio. Então, você vai lá no texto e vai procurar a palavra dança, onde ela apareça como substantivo próprio. Se ela vai aparecer lá como substantivo próprio, quer dizer que ela vai estar escrita com letra maiúscula, né? Depois, explique por que esses nomes foram escritos com letra maiúscula. Então, você vai identificar lá onde está escrito com letra maiúscula. Ela aparece em 2 lugares lá no texto. E nesses 2 lugares, ela indica alguma coisa que faz com que essa palavra seja escrita com letra maiúscula. Então, prestem bastante atenção. Na página seguinte, que é a página 93, você tem aí jogos e brincadeiras, né? Letras voadoras. Então, você tem essas palavras que estão aqui todas em letra bastão, caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas,
sultão, persa, gênio, palácio, alibaba, tesouro. Agora que você já sabe o que é substantivo próprio e comum, você já sabe quais essas palavras realmente se escrevem com inicial maiúscula e quais não tem necessidade. E aí você vai colocar essas palavras aqui nesses espaços. Atenção, porque algumas delas você pode colocar mais de uma resposta. E algumas dessas palavras vão se repetir, pode aparecer em 2 quadradinhos, por exemplo, né? Então, prestem bastante atenção, tá? Não é uma palavra para cada quadrado. Alguns quadradinhos vão ter uma palavra, outros podem ter mais palavras, e a mesma palavra pode aparecer em mais de um quadrado, certo? Então, essa é a nossa atividade no português. A atividade matemática, eu vou deixar para vocês um vídeo especial aí das orientações como realizar as divisões, né? Porque a atividade é só de realizar divisão. E em seguida, nós temos a atividade de geografia, que vai falar sobre as técnicas tradicionais de cultivo e as técnicas também da pecuária. E aí, nós vamos ver que existem técnicas tradicionais e existem técnicas modernas. Qual que é a diferença entre as duas? As técnicas tradicionais são aquelas que utilizam instrumentos tradicionais, por exemplo, enxada, animais para fazer o pastoreio, né? Eles utilizam rastelo, utilizam foice. Então, os instrumentos, os objetos utilizados são objetos rudimentares, né? Utilizados há vários séculos, que os agricultores utilizam porque a produção deles são pequenas para o próprio consumo ou para vendas pequenas, né? Tipo na feira, vender para alguns comerciantes da cidade, né? Alguns supermercados, alguns açougues, verdurões que tenham por ali. Então, a produção sendo pequena, não é necessário investimento muito grande para essa produção. Diferente das técnicas modernas de cultivo. Nas técnicas modernas de cultivo, por exemplo, a gente vê que a irrigação é uma irrigação moderna, né? Se utilizou uma tecnologia bem avançada para conseguir atingir a maior quantidade possível de plantas. Então, nas técnicas modernas de cultivo, os agricultores vão utilizar adubos, vão utilizar agrotóxicos, vão utilizar sementes modificadas, porque a produção ela é muito grande, eles vendem para muitos lugares. E aí, então, como eles vendem muito, eles precisam produzir muito, e a produção deles também tem que ser uma produção, vamos dizer assim, mais garantida. Então, eles vão utilizar de recursos, muitas das vezes, industrializados, para garantir que a planta, o que eles plantaram, germine e dê frutos, né? Que eles possam vender. Porque senão a perca deles vai ser muito grande também. Então, existe essa diferença entre técnicas tradicionais, que é mais direcionado ao próprio consumo, que a gente fala de subsistência, né? Que é para mim, e eu vendo um pouquinho ali, o que sobrou eu vendo ali nos mercados da cidade. E as técnicas modernas é quando eu produzo em grande escala, eu produzo muito porque eu vou vender muito, né? Então, aqui nas técnicas modernas, nós também utilizamos pouca mão de obra, porque, por exemplo, quem vai colher os produtos depois? Existem caminhões que são específicos para fazer colheita, né? Então, quando antigamente se contratava lá centenas de pessoas para colher as frutas, para colher as verduras, e agora algumas pessoas, quando têm recurso, né? Ao invés de elas contratar várias pessoas, elas fazem o quê? Compram um caminhão ou uma máquina que vai fazer esse trabalho. Então, a quantidade de pessoas que trabalham aqui nas técnicas modernas de cultivo é menor do que as pessoas que trabalham lá nas técnicas tradicionais, né? E do outro lado, vamos falar sobre a pecuária. Então, a agricultura é o cultivo, são as plantas, né, as plantações, e a pecuária é a criação de
animais. Não é só de boi e vaca, viu? Todos os animais aí que podem ser criados, né? Entram aí no campo da pecuária. Então, na pecuária tradicional, extensiva, o que acontece? O gado ele fica solto, ele se alimenta do pasto. Então, ele anda por esse pasto, ele vai se alimentando de capim, né? Já as técnicas modernas, o gado fica preso num espaço, esse gado recebe ração, recebe vacina, e como ele fica preso, ele não anda pelo pasto, ele engorda bem mais rápido. E aí logo ele está pronto ou para o abate, né, ou para outra utilidade aí que ele tenha. E aí vocês vão responder as questões. Número 2 aqui, né? Que técnicas e instrumentos são utilizados na agricultura de subsistência? Converse com os colegas. O que é subsistência? Quando eu produzo para mim e o pouco que eu produzo, se eu não consumo todo aquele produto, eu posso vender ali na feira, posso vender para alguns comerciantes da cidade. Isso é agricultura de subsistência. Então, você vai colocar aqui quais são os instrumentos utilizados. 3. Marque com um X os motivos que levam produtores que utilizam a agricultura moderna a alcançar uma grande produção. Então, os produtores aqui, ó, do cultivo moderno, né, das técnicas modernas, eles utilizam o quê? Você vai marcar X. Pode ter mais de uma resposta correta. E na página seguinte, número 4, contorne com lápis as descrições que caracterizam a pecuária tradicional. Você pegar um lápis, pode ser o de escrever mesmo ou de cor, e vai circular apenas as respostas que falam sobre a pecuária tradicional. Aquela pecuária que o gado fica solto, que ele se alimenta de capim, né? 5. Por que o emprego de técnicas modernas da criação possibilita produzir mais ou menos tempo em comparação com técnicas tradicionais? Por que o gado que fica preso, né, a pecuária intensiva, tem um diferencial das técnicas tradicionais lá de cima, né? Por que a produção acaba sendo em menor tempo? Por quê? Porque, olha só, eles são criados geralmente em ambientes fechados e cobertos, com alimentação e medicamentos controlados, e esses animais se movimentam pouco, o que favorece o crescimento e o ganho de peso. Então, esses animais ficando presos, é mais fácil de eu alimentar eles dando ração, ao invés de eles buscarem o alimento lá no pasto, né? E como eles não vão ficar andando no pasto, eles vão engordar num tempo bem menor. Então, essa é a atividade de hoje, tá bom? Abraços para todos vocês.